Eu falei no Instagram e eu vou repetir aqui. A coisa mais fiel que essa série adaptou dos jogos é o jeito como eu errava os headshots nos monstros. The Last of Us Episódio 2, um ótimo episódio que prepara de vez a jornada que os personagens vão viver na história dessa temporada, enquanto entrega também mais detalhes do nível de ameaça que os infectados representam para os sobreviventes. E esse episódio é a estreia do Neil Druckmann, o diretor dos jogos, na direção de um projeto live action, gravado com atores e cenários reais. E o mais interessante é que o episódio funciona como um exercício de revisitação da obra pelas mãos do seu próprio criador. E o resultado é uma história que chega no mesmo lugar dos jogos, mas pegando um caminho um pouco diferente. E isso é muito legal e eu acho que deixa claro o que a gente pode esperar dos próximos episódios em termos de adaptação. Sempre vai ter aquele algo a mais, mas a história que a gente já conhece e já gosta vai continuar sendo contada do jeito que ela funciona. E para quem não conhece, bom, vocês vão descobrir. Mas vamos comentar os detalhes desse episódio, e para isso fica o aviso de spoilers, caso você não tenha assistido, Spoilers só desse episódio, não do jogo. E se quiser deixar o seu like e se inscrever no canal, isso sempre ajuda esse vídeo a ser recomendado para mais pessoas, para que o canal se espalhe pelo YouTube, assim como a infecção do Cordyceps, só que de um jeito um pouco menos nojento. Bom, mais uma vez a gente desvia dos jogos com uma abertura bem interessante em Jakarta, na Indonésia, e essa abertura é legal por alguns motivos diferentes. Primeiro que ela confirma que o Joe e a Sarah quase foram infectados antes de tudo acontecer, porque a infecção começou numa fábrica de farinha que exporta esse alimento para o resto do mundo, e a gente até ouve sobre isso quando eles estão tomando café da manhã e o rádio fala sobre essa confusão que está rolando em Jakarta, e ao longo do episódio 1, os dois personagens evitam comer algo feito de farinha, só porque o Joe se esquece de comprar o bolo, depois eles recusam comer os biscoitos nojentos da vovó, e finalmente a Sarah não come o bolo que a vizinha estava fazendo porque ele era feito de uva passa e não de chocolate, Eu estaria lascado, porque eu adoro uva passa. Mas a outra coisa interessante nesse começo é que é a segunda abertura de um episódio que fala sobre como o Cordyceps não tem cura, como é impossível fazer uma vacina ou um remédio que pare essa infecção. E isso me chama atenção justamente pensando no final do jogo, que eu não vou revelar aqui, tem muita gente que não jogou, mas, sei lá, me parece um jeito de os roteiristas recontextualizarem, de certa forma, o que acontece no jogo, ou pelo menos reforçarem um aspecto muito importante daquele final de um jeito menos incerto. Sei lá, quando chegar lá a gente conversa melhor. A terceira coisa bacana dessa introdução é que ela fala sobre as bombas que deveriam ser jogadas sobre a cidade para conter a infecção, e mais pra frente no episódio a gente vai ver justamente o efeito dessas bombas. Não na Indonésia, mas em Boston, no local onde os personagens estão atravessando ali na cidade, e já dá pra ver que essas bombas não exatamente resolveram o problema. Quem diria que bombas, armas e munição não resolvem problemas sanitários, Pois é. E finalmente, cara, essa era uma coisa que eu tava em dúvida, mas sim, os infectados têm mesmo aqueles filamentos nojentos, saindo pela boca. Isso também é um elemento que o começo desse episódio apresenta para que ele retome no final ali, num momento ainda mais agoniante, Mas a gente já chega lá. A partir disso, a história retoma a jornada do Joe, da Ellie e da Tess, com um plano muito bonito da Ellie acordando, banhada pela luz do sol, ali numa posição fetal, enquanto os dois estão ali do lado com as armas apontadas para ela, prontos para fazer alguma coisa caso ela se transforme. E essa cena é crucial porque ela explora justamente a dúvida que existe entre eles, sobre a imunidade da Ellie, e como os dois se dividem nesse momento. A Tess quer acreditar que isso é real, Ela realmente dá uma chance para a esperança, enquanto o Joe continua resistindo a isso, porque é muito menos doloroso para ele viver eternamente pessimista ali e desconectado de qualquer sentimento. Mas, além de ser importante, a cena também é muito divertida, porque a dinâmica entre esses personagens é muito legal. E nesse caso, a Bella Ramsey rouba a cena mais uma vez, porque ela traz aquela inocência, aquela leveza, que torna tudo mais divertido de assistir, mas que também vai contrastar com os momentos mais tensos que a gente vai viver em breve. E isso é mais uma das coisas que funciona muito bem nesse episódio, o jeito orgânico como a narrativa vai alternando entre a leveza da Ellie e o choque de realidade que vem quando eles eventualmente entram em apuros depois. E um detalhe de direção que mostra como isso é feito é o momento onde eles entram no hotel alagado e a gente ouve umas notas dissonantes ali no piano, pensando que isso faz parte da trilha sonora de terror que tá querendo botar medo na gente.
Até que dá pra ver que são só sapos pulando e andando pelas teclas, né? O que explica de onde realmente vem esse som e mostra como muitas vezes a gente antecipa a coisa ruim que ainda nem aconteceu. E eu adoro quando a direção brinca com os nossos sentimentos assim. Outro momento legal é quando eles estão em cima do prédio e olham para aquele colchão ali formado de infectados, todos deitados ali reagindo à luz do sol, né? E aí o roteiro aproveita para explicar esse conceito de que eles estão todos conectados, né? Que eles são um único organismo, que é uma coisa que não tem nos jogos, mas isso também serve para que a Ellie perceba que a coisa é muito mais séria do que ela estava imaginando, né? Você vê que ela fica olhando ali e realmente se assustando de verdade dessa vez. Bom, mas não demora muito para que a coisa realmente piore e a gente finalmente conheça os instaladores, ou os clickers, né, no original, que são esses infectados cegos que se orientam por esse sonzinho bem agoniante, né? E como eles ficaram perfeitos no live action, principalmente pela decisão super acertada de construir os monstros de verdade, né? Usando efeitos práticos de maquiagem. Cara, como isso faz diferença, né? A gente sente que aqueles seres estão andando ali junto dos atores. Mas o mais legal é que nessa sequência, pela primeira vez, a Ellie precisa ficar junto do Joel, né? Eles precisam trabalhar juntos, sendo que ela vinha passando o episódio inteiro se apegando muito mais a Tess. As duas estavam desenvolvendo uma relação ali quase de mentoria e de admiração uma pela outra, né? A Tess pela coragem da Ellie e a Ellie pela experiência e, vamos combinar, né? Pela fodacidade descarada da Tess, cara. A mulher é muito foda. Mas aqui no museu, a Ellie precisa se juntar ao Joe e é legal também ver os dois ali rastejando juntos, né? Já dando um vislumbre de como vai ser a dinâmica e a relação deles daqui pra frente. E eu preciso dizer, né? Eu falei no Instagram e eu vou repetir aqui. A coisa mais fiel que essa série adaptou dos jogos é o jeito como eu errava os headshots nos monstros. Cara, eu tava ali no calor do momento, né? E eu tinha 3 balas de munição e uma ia pro teto, a outra ia pra parede e a terceira bala finalmente acertava o cotovelo do monstro. É desesperador e a série captura isso muito bem, mostrando como é difícil atirar e matar essas criaturas, cara. Que cena tensa. E essa dificuldade rende mais uma mordida no braço da Ellie, que é um detalhe diferente do jogo também, e um detalhe excelente para mostrar de uma vez por todas pro Joe que ela realmente é imune. E, infelizmente, quem não sai ileso dessa é a Tess, cara, e até hoje essa é uma das mortes em The Last of Us que eu mais sinto, e senti ainda mais agora, justamente pela presença super marcante da Anna Torv na série. Vamos falar da cena do beijo? Aquele momento onde eles vão embora e os infectados invadem o prédio até que um deles vem vindo na direção da Tess. E de novo num fundo desfocado, né? Primeiro a velhinha, a vovó, e agora o clicker romântico, né? A série tá adorando mostrar as coisas sinistras desse jeito. Eu não tô reclamando. E esse beijo que rola pode até parecer meio de mau gosto, né? Isso não tá no jogo, mas os showrunners explicaram que o momento foi criado para passar a ideia de que a infecção do Cordyceps pode acontecer de um jeito gentil, um jeito quase amoroso, né? No sentido de que o ato de reprodução de um organismo é uma coisa natural e não só fruto da violência. A cena é até filmada como se fosse um momento romântico tradicional, né? Com a luz suave ali, um enquadramento bem cinematográfico, mas é claro que ela dá uma puta aflição, né? E essa é também uma das intenções dos criadores, criar terror e desconforto pelo contraste dos signos visuais, não só mostrando a violência extrema, explícita, né, mas retratando a violação de uma pessoa como se isso fosse algo quase carinhoso. E o elemento que amarra tudo isso é o isqueiro que a Tess fica tentando acender e que é o símbolo da última resistência que ela oferece à infecção, né? Essa chama que não se acende é o último resquício de quem ela é. E por um último segundo, a Tess consegue juntar tudo que ela tem e finalmente acender o fogo que vai consumir todos eles ali. E o pessoal ficou reclamando, né? Ah, mas tinha um monte de granada ali, por que ela não pegou uma granada? Cara, ela tava ali prestes a morrer, já com a mente toda danificada pela infecção, assim. O que ela conseguia era fazer isso aqui, meu. E para efeitos dramáticos, eu compro. E a gente termina agora com o Joe e a Ellie sozinhos e prontos para começar a sua jornada de aproximação. E num ponto excelente de conflito dramático, já que um culpa o outro pelo que aconteceu com a Tess. Então tá um climinha ali que eles vão ter que resolver. Cara, que episódio excelente que mostra como a série está sendo muito inteligente em adaptar os caminhos que a história usa para chegar nos pontos principais, enquanto mantém esses pontos principais que já funcionavam perfeitamente. Não precisa mexer. Mas diz aí o que você achou desse segundo episódio de The Last of Us e semana que vem a gente volta para comentar o terceiro episódio. Eu acho, né?